Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Vou ajeitar aqui meus topetes. Boa noite, pessoal. Você que vai chegando aí, seja bem-vindo. Essa é uma live de um projeto idealizado por um grande amigo chamado Jackson. E essa é a terceira live desse projeto. A gente concordou que seria uma série de 4 lives. A gente já passou pela primeira live, o nome do projeto é O Propósito é o que nos conecta. E aí a gente teve a primeira live, para quem não acompanhou aí. Meu amigo Chocolate, seja bem-vindo, cara. Então, a gente teve a primeira live que foi falando sobre descobrir o seu propósito. A gente teve a segunda live que foi o poder do propósito. Uma vez que você descobriu o seu propósito, interessante você saber como isso funciona na sua vida. E hoje a live vai ser o poder da network para a sua vida, tanto pessoal, profissional, de um modo geral. E aí você vai entender o que é network, o que isso influencia na sua vida, como você montar, gerenciar na realidade essa parte da sua rede de contatos, né? Já falando aqui o que significa essa palavra network, é uma palavra inglesa, que net significa rede, work significa trabalho, e aí juntando ela se torna em uma expressão aí chamada rede de contatos, né? E existe o networking, que na realidade é a atividade de você gerenciar ou, digamos assim, alimentar ou cuidar dessa rede. Então é o networking, né? Com o ING no final, que tem a ideia de fazendo, continuando, é um gerúndio aí. E aí a gente vai chamar, hoje nós temos um meu amigo Jackson, que ele fez um grande sacrifício para estar aqui hoje. Ele está meio gripado, está meio arrebentado aí pela essa gripe. E aí a gente até falou em relação a poder cancelar essa live, mas ela já foi adiada uma vez. E aí a gente não achou interessante que fosse adiada mais uma vez. Então a gente está aqui para honrar nosso compromisso primeiramente e fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que é levar a informação, que é compartilhar conteúdo. E a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês. E primeiro passo, eu quero pedir que você já encaminhe aí para 5, 10 amigos seus, que a live hoje vai ser interessante. Ela não é só para o ramo profissional, ela não é só para quem está querendo fazer amizades profissionais, não. A questão da network, ela vai para a vida, e a gente vai trabalhar ela de forma profunda, trazendo isso a exemplo de como Jesus lidou com os amigos. É importante a gente fazer essa comparação. Eu vou chamar aqui meu amigo Jax para ele fazer parte aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidá-lo aqui. Pronto, convidei meu amigo Jax, vou aguardar ele entrar. Enquanto isso, você vai convidando seus amigos. Vamos falar hoje sobre network, o poder de uma network. Ô Jax, tá aparecendo aí teu back-end. Eu pensei que estava invertido. Foi rápido, né? Só um flash. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Parabéns, porque você se superou, está aqui hoje. Você estava bem, ainda tá, né? Vira e mexe, o Jax vai ter que virar aí para dar aquela tossida básica, mas é normal. A gente também está um pouco fanho hoje. A gripe está rodeando todo mundo aqui. Mas, graças a Deus, estamos sobrevivendo. Estamos vivos. E aí, estamos aqui mais um dia fazendo aquilo que nos apraz, aquilo que nos dá prazer. Nós não estamos aqui ganhando R$1 para isso. E nem o nosso intuito. O nosso intuito mesmo é compartilhar informação e poder te ajudar com alguma coisa, né, Jackson? Então comece aí, Jackson, te apresentando para quem ainda não conhece
E eu vou pedir mais uma vez para você que está aí conectado, chama seus amigos para ouvir essa live. Ela é bem interessante. A gente vai falar de coisas muito simples, mas muito necessárias nos dias de hoje, né? Para que a gente possa conviver bem e entender o que fazer com as nossas amizades. E o tema da live hoje vou até fixar aqui enquanto o Jackson se apresenta, é o poder da network, né? O poder de você ter uma rede de contato que realmente seja uma rede estratégica. A gente vai falar disso aí com detalhes e a gente pede que você nos ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas que realmente que precisam ou que gostam do formato. E eu vou deixar com meu amigo Jackson, eu vou fixar aqui o tema da live. Você, Jackson. Vamos lá. Minha voz aí tá bonita, audível aí, doutor? Tá bonita. Tá bom, né? Gente, boa noite a todos. Meu amigo Newton. Já tava com saudade, né? Passamos uma semana aí, a gente não teve na quinta-feira passada, né? Mas a gente está mantendo aí, né? Todas as quintas-feiras, né? Essa projeção. E esse é apenas a primeira série que a gente vai estar fazendo. Então, a cada série que a gente for fazer, a gente vai estar abordando temas diferentes. Então, assim, eu estou um pouco gripado. Eu falei pela manhã com o Newton, né? E aí, o Newton, aí, como é que a gente vai fazer? Aí ele falou, Jackson, a gente já não fez na quinta passada, né? Vamos se esforçar, né? Pra gente, se precisar aí você dar umas 2 torcidas aí, a gente não tem problema não. O importante é a gente manter, né, o nosso propósito, a ideia ativa. Né? Eu quero mandar um alôzinho aí para o Jamilson Korg, né? Tem também aí Keial, né? 123, uma numeração aí, né? Também sejam bem-vindos. Dizer que, Newton, eu estou muito feliz por mais uma oportunidade, né, que Deus nos dá, como você falou. A gente não está ganhando nenhum valor monetário para isso, mas a gente está fazendo isso porque é um assunto que é importante, não só para nós, né, mas para quem também vai estar participando, né, conosco, aprendendo também, compartilhando experiência. Já é o primeiro exemplo, né, de network, né, as pessoas estarão interagindo, né, com a gente através dessa live. E eu já queria, já colocou o tema, né? Poder da network, a network. E eu já queria que você desse só uma pincelada no tema da live passada, né? Para quem não pôde participar, está aqui, né, nos assistindo, aquela mesma pincelada maravilhosa que você deu. Para quem perdeu, não sentir que perdeu, né? Porque tu deste uma pincelada, né? Até assim, ou do mesmo nível ou no nível mais elevado do que a própria live, né? Completa, né? Ou seja, a pessoa participa aí, você dando uma pincelada aí de 3 minutos aí, é como se a pessoa tivesse participado, né? Eu queria que você já pudesse começar aí nesse resumo aí da live passada. Certo, vamos nós, né? Primeiro, eu queria pedir mais uma vez, pessoal, divulguem, gente. A gente vai fazer aqui o resumo do que aconteceu nas 2 últimas lives, né? Para poder colocar você dentro do assunto e você entender o porquê dessa live agora. Porque tá tudo interligado, sabe? Na primeira live a gente falou sobre como descobrir o seu propósito, né? A gente passou muitas dicas de como você encontrar a sua essência, estar ligado com você mesmo. E baseado nisso, a gente chegou em várias situações. Inclusive, na primeira live, a gente fez uma enquete sobre o que você entendia por propósito. E muitas das pessoas responderam o seguinte, que propósito era a minha missão na Terra. E aí a gente veio debater aqui alguns assuntos, algumas situações, e a gente chegou na conclusão de que não necessariamente a minha missão na Terra, porque propósito, geralmente, ele é único para você. E ele é único para mim, ele é único para Jackson, por mais que isso se entrelace em algum momento.
mas ele é único, feito para você. E a gente, discutindo, chegou no consenso de que o propósito, descobrir o propósito, nada mais é do que você descobrir quem você é. A importância maior é você descobrir quem você é. A partir desse momento que você descobrir quem você é, aí você passa a desfrutar de outras perguntas, né, que surgem para você, e você começa a buscar resposta. Por exemplo, tudo bem, eu sou quem eu sou, e o que eu vim fazer aqui? E aí começa você entrar dentro de uma descoberta de si mesmo, a ponto de você chegar a um consenso de que você precisa entender quem você é, a sua essência, você tem que se conectar com ela, para que tudo que você faça aqui tenha sentido com os teus princípios, com os teus valores, com aquilo que você defende, com aquilo que te deixa feliz, com aquilo que te faz realizado. Isso é você viver o seu propósito, isso é você descobrir o seu propósito. E o propósito existe para que te dê sentido em tudo que tu faz. Ou seja, você precisa do propósito para que ele te dê sentido nas missões que você faz aqui. Então, o propósito não necessariamente é uma missão. A gente chegou no consenso disso aí na primeira live, que o propósito era mais ligado para aquela situação que te deixa feliz em fazer, ou seja, seria o seu porquê fazer. Então, é importante que a gente tenha isso claro em mente, para que a gente não confunda o que é propósito com a questão das missões. Missão a gente pode ter várias. Por exemplo, eu posso estar numa missão hoje. Hoje eu e o Jacques estamos numa missão de fazer uma live. Isso é uma missão. Amanhã a gente pode estar em outra missão. E o propósito não. O propósito é o que dá sentido porque eu e o Jacques estamos fazendo esta live, certo? Seria o porquê eu me sinto muito bem em fazer, é algo que está dentro de mim, é algo que Deus colocou como uma centelha divina para que eu sentisse prazer em compartilhar conhecimento com alguém, com você, com o Jacques. E aí chegou justamente o momento que a gente montou o projeto, o propósito é o que nos conecta, que é justamente o que aconteceu. O Jacques tem o mesmo significado, tem as mesmas, mas o sentimento para ele não é necessariamente igual ao meu sentimento, mesmo a gente fazendo as mesmas coisas. Então, o propósito é mais você se conectar com você mesmo. Isso foi o resumo da live 1. Na live 2, a gente falou o seguinte, o poder do propósito, né? A gente falou muita coisa, foi bem interativa a live 2, e a gente falou o porquê de você ter essa clareza do poder do propósito, porque é ele que vai dar sentido, é ele que vai fazer você dizer sim e de você dizer não para as missões que aparecem. Então, o poder do propósito, ele tem o poder de te guiar, ele tem o poder de te direcionar e ele tem o poder de deixar que você se sinta realizado ao fazer determinadas situações. Então, a live 2 foi para te mostrar um pouco sobre o poder disso aí, de você descobrir esse propósito. E você viver isso. Porque uma vez que você descobre, você começa a buscar algo mais significativo para fazer. Tudo que vem para você fazer, isso começa a ser colocado num crivo, digamos assim, numa balança de avaliação se realmente isso está dentro daquilo que você tem como princípio, de aquilo que você defende como verdade. E aí, depois que você descobriu o seu propósito, que você entende a força, o poder disso aí, a gente montou a terceira live, que seria o poder da network. Porque o que acontece? O propósito, a gente deixou bem claro na live 1, o poder dele é justamente gerar resultado na vida de outras pessoas. E quando você está fazendo algo e esse algo que você está fazendo não gera modificação, transformação, realização ou resultado na vida de outras pessoas, muito provavelmente isso não é um propósito divino na sua vida. Pode ser até um outro propósito, um propósito seu pessoal.
Mas o propósito divino, o objetivo dele é gerar transformação na vida das outras pessoas. A gente chegou a um consenso de que o propósito ele tem um cerne muito grande, que é de ajudar pessoas. Ajudar pessoas não é necessariamente um propósito de alguém. Seria o DNA de todo um propósito, certo? E aí, dentro do que veio para você fazer, ali o cerne de tudo que você faz é justamente ajudar pessoas. Então, a gente chegou nesse consenso na live 2. E hoje a gente entra na live 3 para discutir o poder da network. Por quê? Porque uma vez que você tem seu propósito, você não vai fazer ele sozinho. A gente acabou de falar que você precisa gerar resultado na vida de outras pessoas. E para você gerar resultado na vida de outras pessoas, você precisa o quê? Se relacionar com essas outras pessoas. E aí é que entra a network, que não é nada mais, nada menos do que a tua rede de relacionamento. E aí a gente vai entrar na live de hoje te mostrando como a maneira mais didática de você conduzir seus relacionamentos, inclusive pautando em situações que ocorreram com Jesus, para que isso possa fazer sentido para você. E aí foi mais ou menos isso, Jackson. E a gente começa agora um pouco entrar dentro da live 3, que é justamente o poder da network. Jackson, aí eu te pergunto, o que você está esperando hoje para a live de hoje? Você que está aí nos assistindo, comenta o que você entende por network e o que isso traz de benefícios na sua vida. Como que você está lidando hoje com essa situação? E aí eu queria que você comentasse aí, enquanto o Jackson explana aí o que ele pensa de network, a importância disso no mundo de hoje. É um mundo totalmente hiperconectado, né, Jackson? É importante a gente lembrar isso. E contigo, cara. O Jackson está respondendo alguma coisa ali, então vamos conduzindo aqui. Então, assim, comente aí você, enquanto o Jackson fala, do que você entende por network, tá? Network. O que você entende aí? Pode falar o que você quiser, a gente vai estar interagindo aqui. Jackson, contigo, cara. Nilton, mais uma vez, eu quero aqui agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. E também, né, a você, meu amigo Nilton, que está aí nos dando esse privilégio, né, de compartilhar esse material maravilhoso, que é o conhecimento, né, acerca desses temas que são importantíssimos, né? Eu já digo assim que a primeira network, né, foi esse nosso começo de trabalho, de projetos juntos, e que a gente já está conseguindo, né, ver os seus frutos, a gente está conseguindo semear, a gente está conseguindo plantar na vida das pessoas um propósito, né, a ideia inicial, né, que é propósito, é o que nos conecta. Né? Então nós já estamos falando de network, né, do que a gente pode plantar na vida das pessoas, do que a gente pode colher na vida das pessoas, desse relacionamento que ele é tão importante. Eu não digo somente para a questão de negócios, para a área profissional, mas eu digo para toda a nossa vida. Então, esse foi o primeiro ponto, né? O tema, né, dessa série de 4 lives, que é propósito, é o que nos conecta, né? O que nos faz estar aqui hoje, né? É o poder da network, né? Que aonde nós pensamos, né, idealizamos e hoje estamos compartilhando, né, um trabalho, né, tão digno, tão maravilhoso, que ele visa aí potencializar, desenvolver, transformar pessoas através do compartilhamento desse conhecimento, né, que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, e que as pessoas que também estão interagindo conosco têm muitas respostas também a respeito da network em si. Mas eu posso afirmar assim que, pensando aí na palavra de Deus, pensando no que Jesus nos ensinou,
eu vejo assim que é o maior exemplo do poder de uma network, né? Que ele teve, primeiro, vamos aqui falar aqui do propósito maior, que Jesus veio, né, até a Terra, e teve esse propósito, esse plano tão grande, que é de nos resgatar, nos salvar, mas ele não fez isso de uma hora para outra. Ele já tinha, né, esse propósito, ele teve essa missão e ele veio começar a plantar esse relacionamento nos discípulos. E não foi, podemos dizer assim, que network não é só uma questão também de relacionamento, mas é você pegar todas toda a ideia de network e fazer com que ela tenha um efeito impacto. Não adianta a gente falar que network só é uma rede de contato, de relacionamento, a gente ter muitos amigos, a gente ter muitas pessoas que fazem parte da vida da gente, mas não haver impacto nenhum na nossa vida. Verdade. Então, quando a gente, primeiro, né, entende qual é o nosso propósito, quando a gente começa a se conectar com Deus, a primeira network tem que ser com Deus. Sim. Né? Eu facilitar, eu possibilitar, eu conhecer mais, né, a Deus, conhecer, me relacionar melhor com Ele, me conectar com o maior investidor no potencial humano. Segundo, quando Jesus veio aqui, Ele começou a compartilhar esse conhecimento tão grande, que era um conhecimento que o homem não entendia, e ao mesmo tempo, mais à frente, né, quando Ele encerrou seu ministério, a gente viu o resultado, né, nos discípulos, que após Jesus partir, esses homens tiveram resultados excepcionais na vida deles. Eles aprenderam com Jesus, conviveram com Jesus, Jesus passou altas experiências para eles que eles nunca tinham visto, imaginado, e ao mesmo tempo, e depois disso eles compartilharam essa ideia com todo o planeta, né? Hoje, podemos dizer assim que o cristianismo é o maior movimento, né, no mundo, é o maior movimento existente. Então, graças a esse trabalho de network, né, onde Jesus trouxe, né, todas as ferramentas de transformação, potencialização de pessoas, e isso hoje nós somos esse resultado dessa grande network que Jesus construiu com seus discípulos. Aí a gente vê o poder dessa network tão poderosa que foi a que Jesus plantou na nossa vida. Muito bom. É isso aí, Jacques, muito bom. É justamente entender esse cerne da network, né? A gente vai falar algumas coisas técnicas aqui a respeito de, por exemplo, a definição da palavra network. Existem duas grafias para essa palavra. A primeira é net e work, junto, né? Ela apronta ali network. Net significa rede, work significa trabalho. Então seria ali uma rede de trabalho. E Jacques falou muito bem, o objetivo da network é trazer um resultado. Senão ela não é network. E existe a outra grafia que é bem mais conhecida, que é networking, com ING no final, que dá a ideia de fazendo alguma coisa, né? Fazendo a rede acontecer. Ou seja, você alimentando essa rede de contato em prol de um objetivo, de uma necessidade. Então essa é mais ou menos a parte técnica a respeito do nome, né? Mas aí eu entro um pouquinho mais a fundo. Tem muitas pessoas, Jackson, que pensam o seguinte, que network é você ter uma network, é você ter vários contatos de pessoas super importantes na sua agenda do seu WhatsApp. Muitas pessoas pensam assim. E eu quero desmistificar isso, que não é isso. Network, na realidade, eu vou te dizer aqui o que é você ter seu nome lembrado por essas pessoas importantes em uma roda ou em uma mesa estratégica. E isso é você ter network. E network você não constrói apenas guardando um contato de alguém ou você apenas dizendo que conhece alguém. Network tem que ter a interação.
tem que ter o conhecimento de lá e o conhecimento daqui. Jackson, uma parte técnica sobre network. Por incrível que pareça, hoje eu estava trabalhando e eu trabalho com redes de computadores, que por definição chama-se network. Não tem outro nome, é network, rede, certo? E aí eu fui entender, fui tentar fazer um link dessa parte técnica com a nossa realidade. E olha só, a rede de computadores, tem ideia do que é rede de computadores aí, né, Jax? Quando você interliga vários computadores e eles começam a compartilhar de serviços. Olha só, então, a partir desse momento, os equipamentos conectados naquela rede, ou seja, trazendo para o nosso significado, as pessoas conectadas naquela rede começam a usufruir de vários serviços. Serviços estes que sozinha não poderiam executar. E esse é o papel principal da rede dentro do meu ramo de atuação, que é a tecnologia. Ele é justamente proporcionar serviços em alta demanda, ou seja, em alta disponibilidade, para N outros equipamentos. E daí que vem essa ideia de rede, de fazer algo junto. E aí que potencializa aquilo que tu falou no início, Jackson. A rede de contato, ou seja, a network, ela tem que produzir um resultado. Se ela não produzir um resultado, infelizmente ela não está fazendo o papel de network. E aí você trouxe o exemplo de Jesus ao treinar seus discípulos, que ali ele colocou várias pessoas se conversando com um propósito único, que era multiplicar a palavra dele na terra, né? E a gente começa aí a entender essa lógica da rede de contatos dentro da realidade pessoa humana e da realidade equipamentos, né? Que é a minha área de atuação. Então faz muito sentido e faz muito, digamos assim, é um paralelo muito real quando você fala de network em relação a contatos com pessoas e network em relação a equipamentos, trocando serviços ali de uma forma centralizada, de uma forma unificada. E é muito legal a gente poder fazer esse paralelo e a gente poder entender que realmente precisa, Jacques, produzir um resultado, precisa compartilhar vários serviços para que realmente essa rede faça sentido. Então, grave isso. Ter uma network não é ter o contato de várias pessoas importantes na sua agenda de WhatsApp, não, viu? É justamente essas pessoas importantes lembrar teu nome nas horas estratégicas. Isso é network funcionando. Certo, Jax? Quer colaborar alguma coisa em cima disso aí, mano? Tua internet está meio travando. Eu tô vendo tá dando uma travada na fala aqui. Pois é. Então essa última parte não deu para entender essa última parte. Né? Eu falei o seguinte, que Deve eu ser a internet mesmo. Só refrisei, não, que eu tinha falado no início, que ter uma rede de contatos não é necessariamente você ter contatos de WhatsApp de várias pessoas importantes gravadas no seu celular. Mas é justamente essas pessoas importantes lembrar seu nome numa roda estratégica ou numa mesa estratégica. Eles poderem lembrar teu nome e dizer assim, poxa, eu lembrei do Jax. O Jax faz muito bem. O Jax sabe muito bem tocar uma bateria. Isso aí é uma característica única do Jax. E aí você já começa a entrar numa outra vertente de que o que se faz para potencializar uma network? Você precisa, além de regar os contatos que você tem, seja com generosidade ou participando, sendo útil para eles em alguma coisa. Agora, se você quiser potencializar a sua rede, você precisa desenvolver habilidades. Habilidades peculiares ligadas a você, aquilo que você faz muito bem. É isso que vai multiplicar, ou seja, que vai potencializar a tua rede de contatos. É devido às tuas habilidades que as pessoas estratégicas vão lembrar de você naquela roda. Entende, Jackson? Então já fica aí primeira dica de como você melhorar a sua rede de contatos é melhorando você mesmo.
certo? Que automaticamente alguém vai querer você dentro da rede de contato dele. E aí é aí que começa as coisas fluírem. Completa aí, Jacques, fala alguma coisa, enquanto eu vejo se tem alguém comentando algo aqui. Pessoal, Tem o meu você que tá amigo aí, pode comentar, Júnior. pode. O meu amigo Júnior, né, entrou Júnior do líder do Filhos das Promessas, Filhos da Promessa, um grande ministério. Ele também vai estar lançando o Festival Promessas Fest Júnior. Bom Vídeo, cara evento para importante. você. E Jacques, é um bom network esse E o cara aí, né? Jamilson Korg. Jamilson Korg. Jamilson Demetrios entrando, um amigo meu. A Araújo Jerusa também tentando. Jerusa é minha Laurine, amiga aí, eu não lembro muito, mas... Laurinó Neles, um outro nome aqui também, né? Pessoal, Sejam comentem, bem-vindos. perguntem, colaborem. Hoje nós estamos falando sobre o poder da network. Isso não só na vida profissional, mas na nossa vida como cidadão, como conviver com outras pessoas. Sim, Jacques. Newton, interessante o que você estava falando. Aí eu vou aqui linkar com os demais temas que a gente já trabalhou, né? Uhum. Na verdade, eles estão tudo interligados. Existe uma forma grandiosa, né, de realmente a gente fazer uma excelente network. É a gente entender que a gente precisa da network, que a gente precisa realmente dessa rede, né, de contato, de trabalho, onde você envolva áreas da sua vida que você precise aprender algo novo, você precise estar no meio de pessoas que tenham algo para te passar. Sim, E se não tiver essa relação de parceria, de troca de experiências, a network ela não é eficiente. Não é só você estar no meio de pessoas, né, ali que tenham mais experiência que você, mas é você conseguir se conectar com elas, assim como eu estou me conectando com o Newton aqui. A gente hoje já tem uma relação de parceria assim maravilhosa, né, grandiosa, a ponto de eu saber, né, que se ele tiver alguma demanda em que eu possa contribuir, ele tem absoluta certeza que a gente já tem essa relação, né, de parceria já bem aprofundada, né? Exatamente. Então, aproveitar que o Jamilson Korg está aqui, né? Também é importante em todas as áreas, área musical, área empresarial, institucional, educacional. A network é importante. E uma forma de você realmente fazer com que essa network possa ter um efeito, né, ter realmente um poder, primeiro você conseguir, né, linkar ela aos dois tópicos das duas lives que a gente fez. Descobrir realmente o seu propósito, sim, o poder do seu propósito. Isso vai gerar uma necessidade e um preparo para você dar esse terceiro passo, que é quem, né? Quais são, né, os contatos, quais são as pessoas que elas podem estar junto comigo, me ajudando a projetar, né, a alavancar meus resultados, que podem estar junto comigo, que podem compartilhar conhecimentos, experiências, e o que eu posso oferecer, né, nessa parceria. Então, você descobrindo, né, que você realmente precisa de uma network, você vai conseguir identificar realmente os pontos que você precisa melhorar. Falo isso no sentido musicalmente, a gente estava comentando, mas serve para todas as áreas. Primeiro, a gente, como você falou, Newton, a gente precisa investir em nós, eu preciso investir em mim, eu preciso dar o melhor de mim, eu preciso saber aonde eu vou me encaixar na vida das pessoas, onde que eu vou contribuir para o resultado na vida das pessoas. E é interessante disso, porque a gente tem a nossa devolutiva, né? A gente propõe, né, o que a gente pode oferecer, e ao mesmo tempo também as pessoas que a gente se conecta têm algo a oferecer para a gente, com certeza. E network é isso, você se conectar com pessoas que também têm ideias que podem ser inseridas, né, na sua vida, no seu projeto, no seu trabalho, seja social, seja empresarial, né? Então, essa é a importância de você entender primeiro que você precisa
né, de uma network realmente eficiente na sua vida. Não somente como o Newton falou, né, conseguir criar uma rede de contatos ou estar cheio aí de bastante pessoas aí, né, na sua vida e porém elas não terem Não agregam, né? exatamente esse crescimento, né? Você pode ter 50 pessoas, mas se você conseguir ali ter potencializar sua network com 10 pessoas que realmente agreguem valor na sua vida, você vai se tornar uma pessoa excepcional. Isso aí é um aprendizado que eu também trago, né, para a minha vida. Pessoas que agreguem na sua vida. E principalmente hoje, quando a gente fala de vida profissional, de trabalho, você vai começar a entender que isso é realmente importante. Sim. Né? Você vai conseguir estudar a outra pessoa, saber o que aquela pessoa está precisando, qual demanda aquela pessoa tem, que você tem condições, né, de poder preencher. Sim. E ao mesmo tempo você vai ter esse retorno. Então é mais ou menos isso. A minha garganta aqui ela não está ajudando muito, mas... Compreendo, meu amigo. Até te agradeço demais pela sua garra. Hoje você estava bem aperreado aí com essa gripe aí. É verdade. Mas obrigado por você estar dando essas contribuições aí para nós nessa live aqui. Eu tenho certeza que eu não estaria da mesma forma se você não estivesse aqui. Estaria um pouco mais nervoso, preocupado de saber como que ia interagir. Mas graças a Deus deu tudo certo. Da mesma forma, eu também. Você está aqui colaborando com a gente com contribuições extremamente importantes, né? E o que tu falou aí, Jackson, é fundamental. A gente vai já entrar nesse assunto, a gente precisa entender que a gente precisa de pessoas. A gente não consegue fazer nada sozinho. Imagina só, eu vou fazer uma pergunta aqui, você que está aí ligado, conectado com a gente, compartilha com seus amigos. E eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que tu respondesse aqui no comentário, pode comentar. O que você faria, só para você ter uma noção do quanto pessoas são importantes em nossa vida. Olha só, o que você faria se você ganhasse 1 milhão, que graça isso teria, tá? 5 milhões de reais, e alguém te colocasse numa ilha deserta, onde tivesse os melhores hotéis, carros de luxo, tivesse um local lá para você se divertir à vontade, mas só tinha você lá. Só você. Mais ninguém. Eu te pergunto aqui, responde aí nos comentários. Teria graça isso aí? Você, Jackson, acha que teria, cara? Um local com tudo. Dinheiro, hotel, tranquilidade, paz. E tá tão em paz que só tem você. Eu acho que a resposta seria óbvia. Não tem sentido. Sabe por que não tem sentido? A gente precisa de pessoas. Sabe? E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. E esse lidar é justamente o que acontece dentro da network. É o famoso networking, com o ING no final. É você alimentando essa rede de contatos com tuas atitudes, com tuas ações, com o que tu contribui, com o que o Jacques falou agorinha. E você precisa fazer a sua parte dentro do jogo, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, Jacques, às vezes essa frase é um pouco polêmica, mas me diz o que você acha. Todo relacionamento entre pessoas é por interesse. O que tu acha disso, Jacques? Ela, no primeiro momento, ela soa, né, pesado e tudo mais, mas o que tu acha? Comenta pra mim. Todo relacionamento entre pessoas, ou seja, todo relacionamento interpessoal é por interesse. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Até a gentileza. Lógico. Você planta gentileza, você quer gentileza. Gentileza. A gente precisa entender isso. E aí, às vezes, as pessoas criam aquele bloqueio na mente e dizem, não, mas isso aí é alguém agir por interesse. Gente, a gente sempre age por interesse. Agora, sim, existe o interesse aquele que é, digamos, o interesse do mal, aquele que não quer contribuir com ninguém e é só o venha a nós, né? Na hora do vosso reino não tem nada. Então, esse é o interesse ruim. É o interesseiro que a gente chama, sabe? E eu preciso dizer para ti que toda relação entre pessoas
é por interesse. Inclusive nossa relação com Deus. A gente tem o interesse de quê? De salvação, no mínimo, né? Então, cara, não tem para onde, não tem para onde. A gente precisa entender essas coisas. E é aí que a network começa a acontecer. A partir do momento que tu entende isso. Aí é óbvio que teu caráter, o teu propósito, né? Aquilo que a gente aprendeu para trás, vem filtrar essas coisas. É o teu propósito que vai filtrar com quem tu te conecta. É o que aconteceu aqui. Verdade. Eu estou conectado com o Jackson é porque a gente tem feelings de propósitos parecidos, de algo que agrada a ele, algo que me agrada, algo que me deixa feliz em fazer. Então, é o propósito que vai te dizer com quem se conectar. E muitas das vezes, olha só, o teu propósito afasta algumas pessoas. Às vezes tu tá conectado com N pessoas e de repente tu descobre para que tu veio ao mundo e tu começa a defender aquela ideia veementemente. E aí, de repente, essas pessoas começam a se afastar de você. E aí eu costumo jogar uma frase seguinte, ó. Celebre quando alguém se aproxima de você. Mas não reclame quando alguém sai. A partir do momento que você descobriu o seu propósito, siga a sua carreira. Siga o seu propósito. E todas as outras amizades, todas as outras networks, elas vão estar ligadas a justamente essa necessidade do teu propósito. Entendeu? Então fica bem ligado isso daí para que a gente possa ter um entendimento melhor. Jackson, eu te dizer aqui, ó, o quanto é importante a rede de relacionamento, né, o networking. Existem algumas passagens na Bíblia que relatam a importância significativamente de você ter um amigo, que é justamente quem está dentro da rede de contatos. Essa pessoa é um amigo seu, certo? E por quê? Se você for observar, Jackson, existem duas histórias na Bíblia, uma lá em João capítulo 5, João capítulo 5, do versículo 2 e 4, lá fala da história de um homem que era paralítico há 38 anos. Entendeu? E aí, cara, ocorreu que ele estava ali há 38 anos esperando um amigo, esperando alguém para empurrar ele no tanque, para colocá-lo no tanque. Porque ali havia todo um movimento de que o Espírito de Deus passava, tocava nas águas e quem se jogasse ali seria curado das suas mazelas. E aquele homem havia 38 anos paralítico e não conseguia ninguém para colocá-lo dentro do tanque. Esse caso de João capítulo 5. Não conseguia ninguém. Já tem um outro caso lá em Lucas, capítulo 5, versículo 18 a 20. Fala de um outro paralítico. É um paralítico lá de Cafarnaum, que ele tinha não só um amigo, Jackson, ele tinha quatro amigos que fizeram o quê? Levaram ele pelo telhado e colocaram ele de frente com a bênção que era justamente receber a cura dele ali de Deus. Aí eu pergunto para você que está aí nos ouvindo, é importante ou não é você ter uma rede de contatos? Confere? Está entendendo a importância de tudo isso? Então, às vezes, você está paralisado em muita coisa porque você está rodeado de pessoas que não estão nem aí para ti. Está rodeado de pessoas que não ligam para o teu propósito, não te ajuda. E essa live é para acordar você mesmo em algum ponto em relação a isso. As suas amizades, elas têm que estar ligadas e direcionadas pelo seu propósito. E essas amizades precisam ajudar a você cumprir o que você veio fazer aqui. Ou te colocar diante da tua bênção, como foi no caso desse paralítico lá de Cafarnaum. Né? Uma história relatada na Bíblia que tem um sucesso gigantesco e que mostra o poder da network na vida de alguém. Certo? Então é muito, muito significativo a gente entender esses relatos e que a gente possa estar dando valor àquelas pessoas que nos agregam e, infelizmente, sabe,
de se desfazer de algumas amizades que são tóxicas, de algumas coisas que não agregam na tua caminhada. E aí, para isso, Jacques, eu entro numa outra vertente, vou até deixar você comentar um pouquinho aí, antes da gente entrar nessa vertente, que é o quê? Você ter o seu propósito, que vai te direcionar a pessoas que você precisa para cumprir aquele propósito. Infelizmente, a gente ou felizmente, a gente já discutiu isso, entendeu que todo relacionamento tem interesse. Isso é fato. E você, direcionado pelo seu propósito, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. E pessoas não é só que vão te ajudar. São pessoas que você vai ajudar ela a te ajudar. Então, a partir do momento que você tem essa troca de ajuda, de mão lá e mão cá, você começa a fazer o network funcionar positivamente. É óbvio que tudo ligado com aquilo que está dentro do teu propósito, tudo aquilo que você tem como missão de fazer aqui na Terra, certo? Então, a gente vai... Depois que a gente tem esse direcionamento, é importante a gente entender e categorizar esses amigos. E aí é um outro tópico que a gente vai entrar na live. Primeiro eu quero que você comente esse primeiro aí, que é justamente a importância de você ter uma rede de contato produtiva, uma rede de contato que te eleva, uma rede de contato que te coloca de frente à tua bênção. Ou você se afastar de uma rede de contato que não te leva a lugar nenhum, não te ajuda. Contigo. Digo assim que o ciclo de crescimento, a partir do momento que a gente vem da ideia do que a gente deseja, do que a gente quer para a nossa vida, ele começa justamente na escolha de quem vai fazer parte dessa nossa trajetória. Então, o que eu analiso, né? Eu analiso que quando a gente já sabe o que a gente está disposto, onde a gente está disposto a chegar, a gente vai automaticamente, né, selecionando o que a gente quer, o que a gente de fato quer, o que vai contribuir para que eu consiga alcançar os meus objetivos e quais são as pessoas que podem contribuir, né, nisso. Agora, uma coisa que pode nos atrapalhar, a gente chegar a um certo estágio, né, de conquista, de sucesso, é a gente pensar de uma forma egoísta. Sim. E muita gente descarta no meio da trajetória pessoas importantes. Porque às vezes você, naquele momento, você pensou que aquela pessoa não seria útil para você. Sim. Você pensou que talvez aquela área não poderia ser útil para você. E às vezes você está tão focado em chegar, em conquistar, em ter logo as coisas, e você acaba dispersando muitas pessoas que poderiam mais à frente somar no teu projeto. Então eu já digo assim, tenhamos cuidado com isso. Tenhamos cuidado, porque a questão da gente ter uma network sustentável é exatamente isso, a gente passar a ter um olhar diferenciado. Às vezes é uma área diferente, que a gente pensa que essa área aqui não vai contribuir, e você descarta, às vezes, aquela pessoa, você descarta, às vezes, aquela área, que no futuro você percebe, meu Deus do céu, se eu tivesse me conectado ali com aquela pessoa, eu teria aprendido muita coisa na área que eu exerço. Já aconteceu muito isso comigo, né? Hoje, quanto mais a gente fortalece a nossa network, às vezes até com áreas que a gente pensa assim, não, essa área aqui não vai ser para mim, não vai ser importante para mim. E hoje eu não descarto as possibilidades, assim, na minha vida. Embora eu esteja projetando algo, sim. Mas eu não descarto aquelas possibilidades que, mesmo naquele momento, não tem a ver com aquilo que eu quero. Mas às vezes, mesmo sendo em áreas diferentes, cultura diferente, ela pode agregar alguma coisa, algum valor para um momento, às vezes uma ideia, às vezes ali um insight que aquela pessoa pode ter que eu não tenho para minha ideia. Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que tudo é uma ciência, né? Tudo é uma ciência, e a ciência
ela tem a mesma base para todas as profissões, funções. Ela tem sempre aquela base, aquele pilar que todo mundo que exerce uma função, uma profissão, pode contribuir na tua vida, pode agregar na tua vida. Sim. Então, assim, para aquelas pessoas que já pensam já de uma forma mais individualistas, elas tendem a ter mais dificuldade de construir uma network sustentável, né? Porque envolve você ter uma visão um pouco além, né, de somente você, aquela relação de troca. Às vezes é uma relação de parceria a médio, longo prazo. Muita gente descarta. Então, assim, que a gente não venha ter um pensamento de curto prazo somente, né, na construção da nossa network, porque você pode descartar coisas e pessoas importantes. Cuidado Verdade. com aquelas pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento que vão te influenciar. Mas aquela pessoa ali não vai ter nada para te oferecer. Aquele relacionamento ali, aquela pessoa ali não vai servir para você, ela não vai te dar nada, não sei o quê. Vamos parar de projetar as coisas somente em interesses momentâneos. Vamos construir, né, relações que possam realmente contribuir na nossa vida a médio e longo prazo também. Essas são as Verdade. maiores. Sim, Às vezes sim. você ouve uma palavra, às vezes você ouve uma palavra de uma pessoa que mais à frente você usa ela como ferramenta de motivação na tua vida, de Sim. transformação. Eu mesmo se eu descartasse pessoas, eu já ouvi palavras de pessoas que eu nunca imaginava que eu usaria depois, mais à frente. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo meu, que ele falou assim, eu parei para ouvir ele falou essa frase aqui, ó, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Uma Sim. frase assim muito, muito simples e muito significativa, muito forte. Mas que em algum momento da minha vida eu, eu me orgulhei de ter ouvido ela, de ter parado para dar atenção àquela pessoa que me falou. E se eu fosse imaginar que aquela pessoa, aquela área da vida daquela pessoa não ia contribuir para a minha vida, eu estaria realmente sem essa ferramenta, né, que foi essa palavra que naquele momento ela serviu para mim. Sim, Então, sim, Newton, sim. eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Então, assim, para construir uma network sustentável, eu não posso pensar de uma forma limitada. Eu tenho que pensar um pouco mais abrangente, eu tenho que pensar de uma forma mais global para as coisas. Eu tenho que entender que não é só pessoas da minha área de atuação que são importantes para a minha network. Às vezes, áreas, né, que não tem ali muito vínculo com a área que eu exerço, ela pode também gerar Sim, uma network perfeitamente. tremenda, né, na nossa vida. Isso é Então, é mais ou verdade. menos isso. Você quer um exemplo disso daí, Jackson? Olha só, na Bíblia fala um exemplo de várias histórias na Bíblia falam e trazem a real importância do que você acabou de falar. A gente deve filtrar pessoas para o nosso convívio, mas a gente jamais pode desprezá-las. Isso aí não faz parte, né? Porque qualquer hora essa pessoa pode te colocar diante da oportunidade da tua vida ou do milagre na tua Perfeito, vida, entendeu? Então a gente perfeito. jamais Verdade. deve desprezar essas pessoas. Quer ver o que aconteceu na história bíblica verdadeira? Olha só, quando José, a história de José, quem soprou o nome de José para o rei? Quem soprou? Um copeiro que conviveu com ele na prisão, certo? José podia dizer, não, eu tenho um sonho, eu vou ser rei um dia, meu amigo, vou ser governador. E eu não vou me relacionar aqui com quem está na prisão e vou... Cara, o copeiro lá chegou, era copeiro do rei e soprou que José sabia interpretar sonhos. E aí, José foi colocado diante do rei, e daí você conhece a história que aconteceu. E outra história, Naamã. Essa daí é mais feroz. Naamã era um grande general de exército.
Mas ele tinha um problema, ele era o quê? Leproso, né? Ele tinha lepra. Quando ele chegava das guerras, ele tirava aquela carcaça lá de luta e se coçava horrivelmente, sabe? E quem foi para a casa dele foi uma escrava, cuidar, a escrava de um dos povos que eles conquistou, e foi cuidar lá, ajudar a esposa de Naamã. E certo dia, essa escrava disse: quem dera que o meu rei, ou seja, Naamã, conhecesse o Deus que eu conheci, que cura leprosos. E aí, meu amigo, indicou Naamã a quem curaria ele. Naamã foi lá, recebeu a palavra do profeta e que ele precisaria fazer. Ele, de coração duro, rejeitou de primeira, mas depois foi convencido a fazer os passos. E o que ele recebeu? Cura. Quem foi que fez? Quem foi o network desse cara? Sabe? Chegar assim, a serviçal chegar e dizer assim: olha, eu te indico um profeta da minha terra que é muito fervoroso, ele tem contato com Deus, e se eu tenho certeza que se ele lhe ver, ele vai lhe direcionar uma palavra de Deus para que você seja curado. E Naamã foi conhecer. Cara, então assim, olha só o nível das coisas. E é por isso que a gente deve ter cuidado em selecionar as pessoas. É óbvio que a gente vai fazer isso. A gente vai ter que fazer isso. Mas a gente precisa desse cuidado. Filtre, mas não despreze ninguém. Absorva a coisa boa de certas pessoas, que a princípio, a priori, não lhe serviriam, né, Jacques? E aí você deu o exemplo agora do que você viveu lá com o seu amigo. E isso é fantástico, cara. A gente tem que aprender com os menores, se for possível, se for necessário. A gente precisa disso. E a gente precisa dar ouvido e a gente precisa saber filtrar o que é bom e o que não é, o que não serve, né? E aí, Jacques, entra para uma segunda parte da live que eu separei. Por exemplo, você agora descobriu o que é network e você percebeu que você precisa montar sua network. E aí a gente já falou que você precisa tomar cuidado, porque é teu propósito que vai direcionar as pessoas que você deve se conectar. Beleza. E aí você entrou numa situação muito tênue, uma linha muito fina. Muito cuidado para não desprezar as pessoas. E basicamente a gente não despreza ninguém. A gente filtra o que é bom. Certo? E para isso a gente volta para a nossa base já. Aquilo que nos alimenta, a história de Jesus. A gente não consegue fazer nada em nossa vida se a gente não tiver essa base. Então tudo que a gente vive é com base nas escrituras, é com base na sabedoria milenar que está na Bíblia, e a gente vai para lá. Eu vou falar de 3 categorias que devem gerir a tua network. 3 categorias. Você precisa categorizar os seus contatos, os seus amigos em 3 categorias. Primeiro, amigos estratégicos. Certo? Amigos estratégicos. 2, amigos necessários. Amigos necessários. E por último, os amigos íntimos. E aí você tem 3 categorias de amigos que você precisa ter um cuidado na linha, assim, na linha tênue. Como um tá e onde o outro tá. E aí que a gente entra, Jacques, para aprender como não desprezar ninguém. Porque muitas das vezes alguém vai ser muito útil para você sendo um amigo estratégico. Mas ele jamais poderá entrar no teu ciclo de amizade íntima. Sabe? E a gente consegue observar isso aí no jeito que Jesus lidou com o povo na época. Quer ver um exemplo? Jesus juntou várias pessoas que o seguiam. Ali a Bíblia relata ali em torno de uns 500 pessoas era um público que andava com Jesus. 500. Estava ali em todo o evento que Jesus estava falando, tinha esses 500 que era como se fossem uns seguidores ali. 500.
E aí eu te digo, 500 estariam ali dentro dos amigos estratégicos. Por quê? O que é ser um amigo estratégico? Se você quiser até anotar, pode anotar. Os amigos estratégicos, você quiser anotar, faz o seu bloquinho aí, ó. Amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. A gente vai falar. Os amigos estratégicos, eles são aquelas pessoas que não te amam, não amam você, eles se unem em prol de uma estratégia, que o nome já está lá dizendo estratégico, de conquistar algo comum. Certo? Não que ele seja ruim, não que ele esteja te usando, não que... Não, você está no mesmo caminho e eles estão junto ali com você, que eles acreditam que aquela força vai ser mais viável para eles conseguirem. E às vezes é. Então, amigos estratégicos são essas pessoas que não te amam, eles estão ali por interesse estratégico de conseguirem algo, assim como você também está com eles. A gente já definiu lá na frente que todo relacionamento é por um interesse, né? E Jesus tinha 500 amigos estratégicos. 500. Aqueles que ouviam, quando Jesus queria espalhar alguma coisa, ele falava para os 500. Pá! Eles eram estratégicos. Por quê? Jesus queria que aquela mensagem voasse. Vai no tempo aí, meu amigo. E ele jogava para os 500. E aquela mensagem voava e era rápido, chegava e contaminava todo mundo. E todo mundo rapidamente estava sabendo que Jesus ia ter um evento em tal lugar. Certo? A ponto de Zaqueu não poder chegar perto de Jesus, porque muitas pessoas estavam sabendo. E aí a gente sabe a história. Então esses são os amigos estratégicos. E a gente começa a aprender com Jesus. Jesus separou ali 500 que eram os propagadores. E assim mesmo a gente pode fazer. Dependendo do nosso propósito, a gente vai ter os amigos estratégicos, aqueles que a gente vai se unir em prol de um objetivo maior e pode ser que a gente nem veja eles mais. Te realizou aquela missão, foi. Mas naquele momento ele foi teu amigo. Entende? Ele não te ama, talvez ele nem te conheça direito, mas ele se uniu contigo porque vocês precisavam realizar algo. Era bom para ti, era bom para ele. Compreendeu aí, amigo estratégico? Então Jesus tinha 500 e era assim que ele usava para falar com todo mundo. E ele já divulgava para esses 500. Aí vem os amigos necessários. Depois dos amigos estratégicos, vem os amigos necessários. Aí as coisas começam a mudar de figura, viu, Jackson? E é aí que a gente começa a colocar aquelas pessoas nos lugares corretos. Ou seja, a gente não vai desprezar ninguém. A gente só precisa colocá-los no lugar correto. Ah, Nilton, isso é acepção de pessoas? Não, não é acepção, não. É eu saber colocar onde você é que realmente, né? Onde você realmente pode estar, ou até onde você realmente permite que eu te coloque, certo? Então é isso aí. Amigos estratégicos. Os amigos íntimos, eles também ainda não te amam, não. Mas eles amam o que você representa. Os amigos necessários. Desculpa. Os amigos necessários ainda não te amam, não necessariamente, mas eles amam o que você representa. Se ligam contigo, para ti é meu amigo. Por exemplo, Jackson, você toca muito bem o instrumento bateria. Quantas pessoas se conectam contigo por esse fato? Eles amam o que você representa, um baterista de excelência. Eles amam isso. E eles se conectam contigo. E eles são teus amigos. Eles gostam de ti. Eles podem até não te amar, a ponto de morrer na cruz por ti. Mas eles gostam às vezes... Mas existiu algo que proporcionou esse gostar, né? Através do quê, no caso, você acabou do que você representa. Entendeu? Então, esses são os amigos necessários. Eles se conectam contigo para isso. E aí eles vão somar contigo, eles vão divulgar o que tu quer, eles vão te ouvir, você vai ser uma autoridade para eles. Já começa a ficar um pouco diferente, eles vão começar a te conhecer, certo? Então, o que acontece? Jesus tinha 12. Lembra dos discípulos? Os discípulos eram amigos necessários de Jesus. Jesus tinha 12. 12 discípulos. E ali era as coisas mais
tipo de aprendizado, ou seja, eram os multiplicadores de coisas profundas de Jesus. Jesus parava, sentava, conversava, levava para um monte aqueles 12, sabe? Para conversar, para ensinar. E às vezes isso acontece com a gente, muitas pessoas se conectam por aquilo que a gente representa. Então, na construção da network, é importante a gente entender o seguinte, Jacques, que a gente atrai o que a gente comunica. Correto? Se eu comunico que eu gosto de passar, de ensinar pessoas, de passar conhecimento, de aprender, de divulgar, de colaborar, pessoas vão se conectar comigo através disso. Entendeu? Mas eles ainda não me amam a ponto de eu chegar e contar algo, alguma dor, algum segredo, alguma dificuldade minha muito particular. Eu não posso fazer isso aqui. E às vezes, Jacques, a gente comete esse erro gravíssimo. E é aí que as relações vão se estragando porque a gente não entendeu essas categorias. E aí que a gente se frustra com pessoas. A gente falou na live passada sobre se frustrar. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente não coloca as pessoas onde realmente eles deveriam estar categorizados. E aí a gente espera mais do que o que a gente tem. A gente sempre tem expectativas a mais e acaba se frustrando, porque frustração é isso, é uma expectativa não correspondida. E aí acontece isso, aí a gente começa a ter distúrbios aí de relacionamento com pessoas. E aí, depois dos amigos estratégicos, os amigos necessários, estratégicos, Jesus tinha 500, necessários, Jesus já tinha 12. E vem os amigos íntimos. Os amigos íntimos não, é aqueles que te amam, independente do que você é, Jacques. Tu pode ser feio, tu pode ser burro, tu pode ser o que tu quiser. Essas pessoas te amam pela tua essência, pela tua vida, pela centelha de Deus que tem em você. É por isso. Então, essas são as pessoas íntimas. E é para essas, sim, que você pode contar seus maiores segredos, as suas falhas, até porque provavelmente elas já conhecem. Então, elas gostam de ti pelo que tu és, não pelo que tu representa. Compreende aí a diferença? Elas gostam de ti porque é a pessoa que tu é quando ninguém tá vendo ou quando você tá só com eles. Isso aí é importante a gente entender. Então, a gente viu que Jesus tinha 500 amigos estratégicos, tinha 12 amigos necessários e íntimos, ele tinha só 3, Jacques. Quem era? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus queria se revelar, ele só se revelava para esses. Não tinha outros. Só subia para o monte da revelação, eram esses caras aqui. Então, Jesus fez isso de forma sutil. Ele desprezou alguém? Não, muito pelo contrário, ele disse, não façais acepção de pessoa. Mas entenda que cada pessoa está dentro de uma categoria. E às vezes a gente se confunde nas nossas relações justamente por não entender isso aqui. E aí é importante a gente trazer essas informações, principalmente numa live como essa que fala sobre network, ou seja, sobre relacionamento, de você ter clareza de onde você vai botar quem e onde esse alguém merece estar. Entendeu? E aí essas pessoas, por exemplo, um amigo estratégico ou um amigo necessário pode facilmente virar um amigo íntimo, porque a gente já está ali numa ideia de conhecer um ao outro e de defender as mesmas causas, mas os amigos íntimos são poucos. Dificilmente eles passam de 5 dedos aqui para você contar na mão. Por isso que a gente diz, amigos íntimos se contar dedo. Então, dificilmente eles passam de 5. Porque é muito difícil você ter alguém que lhe aceite e que lhe ame da forma que você é. Então, é importantíssimo, gente, a gente entender isso aqui nesse passo de formação da network. Então, o que você achou disso aí, cara? Você que está aí nos assistindo ainda, comenta aí. Você acha que faz sentido isso para você?
vamos comentar, né? Tem eu até passei aqui por ela, a Araújo Jerusa tá participando bastante, né? Muito Também tô boa. gostando de ver. Ela tá comentando aqui bastante sobre os amigos estratégicos. Ela disse que tem bastante, né? Sim, sim, a gente É o que sempre mais vai tem, ter né, essas amigo pessoas. estratégico? Que a gente vai se unir É, por uma causa e vai fazer. verdade. Newton, é muito relevante, muito importante essa abordagem, né, que você fez, né, você discorreu, né, perfeitamente sobre esses 3 níveis, né, de relacionamento que a gente precisa, podemos dizer assim, selecionar para a nossa vida, né, dentro de uma network sustentável, dentro de uma network poderosa. E é como a gente falou no começo, não basta você ter uma rede de contato de pessoas, e o principal que é saber como encaixar, Isso. né, esses níveis de relacionamento na Porque sua senão você vida. confunde, cara. E aí você entra numa confusão na sua vida e você vai se frustrar com pessoas. Depois você não quer se relacionar com ninguém, porque acha que a pessoa não presta. Não é. É você que não soube Exatamente, categorizá-las. exatamente, exatamente. Então, isso aí é algo, podemos dizer assim, indispensável, né? Assim, é algo crucial. É para quem quer construir uma network assim, de sucesso. Isso é em todos os âmbitos que a gente possa titular, né, titularizar. Eu digo assim, Newton, daí dá para, quando você estava falando, daí dá para ver, né, o poder de uma network, né, porque esses são fatores importantíssimos, o quanto as pessoas podem agregar na nossa vida, e o quanto a gente pode agregar na vida das pessoas, desde que a gente não perca a ordem das coisas, desde que a gente saiba identificar, né, as Sim. pessoas certas para os momentos certos, e as pessoas realmente ideais para o nosso propósito, para os nossos objetivos, é ter a network, né, com objetivo, né? Então, assim, dá para ver, né, o quanto as pessoas são importantes no processo de Sim, crescimento, sim, sim. desenvolvimento e construção da nossa vida, dos nossos sonhos, e o quanto elas podem impactar negativamente e E positivamente na positivamente. nossa vida. E o quanto Verdade. saber usar essas relações são É indispensáveis, né, necessário. para a nossa vida. Verdade, Então, Gelson. a gente vê, principalmente quando se trata de pessoas, É. que envolve fatores emocionais, fatores de confiança, né, de vínculo, porque, querendo ou não, quando você cria uma relação, você também aposta nas Sim, sim, pessoas. sim. Então, você tem que conhecer bem realmente quem são essas pessoas que estão entrando na sua vida e que vão agregar, onde que elas vão estar agregando. Então, só mesmo complementando o que você estava falando, assim, eu queria finalizar realmente sobre o network dizendo que o quanto isso é importante para o meu crescimento, para o seu crescimento, para o crescimento de quem está aí participando da live, o quanto uma network, né, quando a gente gera essa network de verdade na nossa vida, essa conexão com as pessoas, o quanto a gente aprende, o quanto que a gente desenvolve, o quanto a gente Sim. doa para as pessoas, para o crescimento de outras pessoas, para novas descobertas na vida de outras pessoas, novas experiências, quanto a gente descobre que pequenas coisas, pequenos detalhes são indispensáveis, né? O quanto a gente deixa a nossa história marcada na vida das pessoas, o quanto elas podem marcar a gente quando a gente cria uma network de verdade, Verdade. né? Então, assim, no caso, a minha fala final nesse sentido aí é dizer que a gente possa aprender, né, a selecionar os níveis de relacionamento, porque são cruciais. Sim. Ou a gente cresce, ou a gente não cresce. Ou a gente desenvolve, ou a gente não desenvolve. Ou a gente aprende, ou a gente se conecta, ou a gente realmente se transforma, ou a gente realmente perde grandes oportunidades quando a gente não Verdade. sabe
realmente separar, né? Dentro do que você está falando. Então, Verdade. no caso, a minha fala final em relação a isso. Muito bom. Complementando nessa abordagem Muito bom, maravilhosa que Jackson. você fez. Meu amigo Anderson entrou aí, ele entrou agora. Meu amigo, seja bem-vindo, Anderson. A gente está já no final da live. A gente falou hoje sobre a importância, né, o poder de uma network, que é justamente o poder do relacionamento entre as pessoas na busca de resolver alguns problemas, na busca de ter uma vida mais fácil, usando justamente a habilidade de um para favorecer as minhas deficiências e vice-versa, né? E, Jackson, olha só, a gente precisa justamente bater nessa tecla a respeito de categorizar os amigos, até porque das maiores confusões que hoje acontece é justamente por isso. Porque às vezes a gente traz todo mundo como um amigo e coloca numa caixinha só e acaba confundindo, entregando coisas que não tem nada a ver para um ciclo de amizade que não deveria estar ouvindo aquilo. Então, se você souber categorizar isso aí, você vai viver menos frustrado. Olha só, Jacques, quem traiu Jesus era um amigo ou não era? Era ou não era? Era um amigo. Judas era um amigo. E ele estava entre quem? Entre os 12. Era um amigo necessário. Era ou não era, Jacques? Era. Mas deixa eu te perguntar, a decepção de Jesus foi tamanha? Não, porque Jesus colocou ele no necessário. Os necessários não necessariamente eles te amam. Eles estão ali em prol de um negócio junto contigo. E de forma alguma, ele deixou Judas ir para os íntimos. Porque os íntimos, sim, dói um pouco. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, Jesus teve uma conversa com Pedro doída. Pedro, Pedro, tu me ama. Sabe por quê? Porque aquilo doeu em Jesus. Porque Pedro era íntimo. Pedro era íntimo. E aí a gente tira 2 lições. Uma, amigos erram. Estejam eles em qual categoria. Mas a partir do momento que você souber categorizá-los, você vai se frustrar muito menos. Entendeu? Pedro teve o seu vacilo, mas rapidamente Pedro se retornou, se concentrou, mas errou. E Jesus deu outra oportunidade para Pedro, fez Pedro gigantescamente ter resultados aí. E é isso que a gente quer deixar para você. Nunca descarte ninguém, mas saiba categorizá-los na medida em que realmente é para ser cada um, sabe? Eu costumo até deixar como frase final, eu vou até botar na live, porque as nossas lives ficam gravadas 1 hora, tipo, um dia para o outro. No outro dia a gente tira a live, a gente está produzindo essas lives e vai guardar em uma plataforma posterior. E já fazendo um merchan, posteriormente a gente vai fazer outra série de lives sobre o que, Jax? Empreendedorismo. Empreendedorismo. Mas, Jax, ainda tem uma live final dessas 4, né? A gente está na terceira. Vai vir a live final. Provavelmente, se Deus quiser, será na próxima quinta. E a gente vai falar do tema para vocês aí. A gente vai dar uma melhorada no tema. E vai trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui. Então já agende aí, já siga o Jax, siga o Newton aí. E venha absorver esse conhecimento. O que a gente sabe pode não ser muito, mas pode ser suficiente para te ajudar em alguma área da sua vida, como o Jackson frisou de algumas coisas. E a frase que eu vou colocar é o seguinte: grandes oportunidades está à distância de uma pessoa. Ou seja, grandes oportunidades estão a uma pessoa de distância. Só basta que você saiba lidar com elas, entendeu? Então, grandes oportunidades estão a uma pessoa de distância. Mais forte que é um diploma é uma pessoa que te indica. Sabia disso? Mais forte do que teu diploma é uma pessoa que te indica. Sabia que a maioria dos grandes homens de negócio, a maioria deles, os grandes cargos elevados, não são necessariamente recrutados por currículo, mas são pelo quê?
indicação. É óbvio que o currículo é necessário, você vai ter que dominar habilidades, é o que eu falei no início. Você precisa desenvolver suas habilidades para que alguém importante possa citar o teu nome na mesa estratégica. E aí, quando ele citar o teu nome, tu esteja preparado para receber a tua bênção. Mas grandes homens de negócio são contratados ou recrutados por indicação. Então, o poder de uma network é gigantesco na sua vida. Então, Jackson, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre a live de network. Eu acho que foi bem profundo. Sim. Não Sim. só para os negócios, mas para a vida. E era isso aí que a gente queria colaborar com você. Se você que está desde o início gostou, bota a palminha aí para a gente aí. Ou coloca uma pergunta se você quiser. A gente pode ainda responder aqui. Ou manda uma Newton, entraram aqui 2 amigos meus, né? O seu aqui, da escolinha aqui, um grande abraço. Meu amigo Ian, que é pregador, ministro da palavra, um grande influenciador também na política aqui em Passo do Lumiar. São pessoas aí que eu tenho em consideração muito grande, né? Entrou meu amigo aí também, Gleison Campos. Gleison Campos, obrigado, cara, exatamente. Alôzão, Gleison. Anderson, obrigado, cara. Obrigado. Valeu, Anderson. Eu queria só finalizar, Newton, aqui e já dar o meu tchau. Sim. Né? Então, assim, a minha frase final: não pare, não estacione na network. É o principal ponto de partida para saber se todo o seu projeto, todo o seu propósito, todo o seu objetivo vai acontecer e vai se realizar da forma mais brilhante possível. Na network é que você vai identificar se realmente o seu plano ele vai ser feito com excelência, ou ele vai ser feito na base de arranhões, de descredibilidade. Como o Newton falou, né? A indicação, ela vale mais do que o currículo. Indicação Sim. É credibilidade, é você ser uma referência ali no que você faz, naquilo que você é, você ter uma importância estratégica em uma mesa de negociação, é você ser lembrado, você ter a capacidade de você ser importante no que você faz. Então, não pare na network. Na network, você vai potencializar a sua comunicação, você vai potencializar, aumentar o seu nível de persuasão, de influência. Você vai descobrir muitas coisas sobre você. Você vai se surpreender com você. Verdade. Quando você começa aqui a selecionar, né, os níveis de relacionamento que o Newton falou, né, e aplicar isso na sua rede de relacionamento. Após você identificar o que realmente é importante e aonde está, quem deve estar, você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir crescer, você vai conseguir transformar tanto a sua vida como a vida das pessoas que vão fazer parte dos seus sonhos. Né? E é tão bom você saber que você é parte de projeções da vida de alguém, porque o que você tem identifica pessoas também para o seu nível de relacionamento. Claro. Então, um grande abraço. Um grande abraço, Newton. Uma palavra com você para finalizar. Obrigado, meu irmão Anderson. Meu irmão, eu só quero agradecer a todo mundo que participou. A live vai ficar gravada, tem um conteúdo riquíssimo aí nessa live. Vai ficar gravada um dia. Então, se você se interessou, assista ela hoje ainda. Amanhã eu já vou tirá-la do ar. Ela vai para uma plataforma que a gente está montando e ela vai virar lá conteúdo de valor para um outro projeto que a gente está montando. Então, assim, aproveita. Se você não acompanhou a live do início ao fim, você tem a oportunidade ainda de assisti-la. A gente falou de conteúdos riquíssimos aí, falou das 3 categorias de amizade e eu acho que é fundamental para a sua vida se você aprender a utilizar de forma correta. E a minha frase final é justamente essa, Jackson. Grandes oportunidades estão a uma pessoa de distância. Muito mais forte do que um diploma é uma pessoa que te indica. Então, gente, muito obrigado. Valeu. Agradeço. Valeu todo mundo. Um abraço. Até a próxima live quinta-feira, se Deus permitir.
Um abraço. Tchau, Jackson. Estejam conosco. Tchau, tchau. Tchau, Gleison. Um abraço, cara.